70, Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva, a partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Carlos Batista. 17:01. Está no ar, Bandeirantes Esportiva. Vamos até às 7 da noite com muito esporte, informação e opinião em AM 1170 e FM 85.7 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Estamos em todas as plataformas digitais e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, seja um seguidor da página, dê um like para nós. Legal demais ter a sua participação no YouTube. Hoje tem futebol, bola rolando, daqui a pouco 8 da noite, Red Bull Bragantino e Guarani. Jogo em Bragança Paulista com a narração de Júlio Nascimento. Hoje vai ter na casinha. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Ô, Cobrão! Destaque do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, Marquinho. Tudo bem por aí, Batistão? Sim, por aqui está tudo bem, tudo ótimo, tudo Band e por aí. Por aqui também, tudo Band, Batista. Um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Depois do trabalho que aconteceu ontem, delegação partiu para Bragança. Hoje, às 8 da noite, jogo contra o Bragantino. Daniel Paulista deverá mandar a campo o mesmo time que venceu a equipe do São Paulo na estreia da competição. Matheus Pereira, lateral que estava no Cruzeiro, está mesmo chegando para o Guarani. Batista. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista. Boa tarde. Grande abraço para você, para todo mundo que acompanha o Bandeirantes Esportiva. Depois do empate contra a Inter, jogadores da Ponte Preta já estão com a atenção voltadas para a equipe do Novo Horizontino. Próximo compromisso da Ponte, quarta-feira, mais um jogo no Moisés Lucarelli. Dedé está em tratamento no departamento médico, assim como o volante Moisés Ribeiro. A novidade no treinamento de hoje foi a volta de Pedro Júnior, que já está liberado após cumprir isolamento pela Covid-19. E atacante Ribamar, que estava no América Mineiro, pode ser anunciado a qualquer momento como reforço da Macaca para 2022. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Palmeiras faz amanhã o último jogo antes do Mundial. Verdão enfrenta o Água Santa no Allianz Parque. Técnico Abel Ferreira pediu para a torcida comparecer para incentivar os jogadores. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão Titular contra o Santo André, Matheus Donelli vai permanecer no Corinthians até a próxima janela de transferência. À espera de ser anunciado, Ivan Quaresma já treina com o elenco. Santos. Agora quem dá bola é o
Bruno Oliveira e Paulo Massotti testam positivo e desfalcam os Santos do clássico contra o Corinthians. Jogadores foram liberados e cumprem período de isolamento. São Paulo. Salve o tricolor. São Paulo abre negociação com o jogador do futebol português. Zagueiro William Rocha, do Portimonense, interessa ao tricolor. O William também tem proposta do futebol francês. Alexandro testa positivo para a Covid-19 e desfalca a seleção brasileira contra o Paraguai amanhã. Alex Telles será o titular amanhã no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, espalhado por todo o planeta. Depois de um final de semana amargo para o futebol de Campinas, um empate não merecido da Ponte contra a Inter em casa, vamos ver se nessa segunda-feira contra o bom Bragantino, se o Guarani faz o que fez na primeira partida, jogar bem e vencer o São Paulo. Você confere tudo aqui com detalhes na narração de Júlio Nascimento, Batista. São 17h07 em Campinas. Está no ar Bandeirantes Esportiva. Vamos até às 7 da noite, porque aqui na Bandeirantes você vai acompanhar o jogo 8 da noite, bola rolando em 8 da noite, Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Guarani. A segunda apresentação do Guarani no Campeonato Paulista. A primeira venceu em casa, conseguiu um resultado importantíssimo contra o São Paulo. E agora pega o Red Bull Bragantino na segunda apresentação desta feita, fora de Campinas. Bandeirantes Esportiva. A apresentação de hoje é de Carlos Batista. Produção de Júlio Nascimento. Comentários de Carlos Henrique, o bate pesado Valdemir Gomes. O da Palavra Fácil e Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Reportagens Antônio Lupe e Marcos Luizo Cobrão. Mesa de áudio Alexandre Almeida. Gravações e as imagens no YouTube de Joelcio Cardoso. Comando técnico da Rádio Bandeirantes é de Gil Kleber. E a direção geral é do jornalista Rodrigo Neves. Você participa comigo pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Anotou aí? Se não anotou, eu vou repetir. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Mande para cá a sua participação, mensagens de texto ou então mensagens de áudio, até 40 segundinhos, né? 40, 45 segundos, para você colocar aqui a sua opinião, a sua participação, aquilo que você quer falar do programa. É muito bom ter a sua participação. Agora 17h09. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Paulistão 2022 vem aí. Não fique de fora do programa Sócio Campeão e tenha acesso a todos os jogos do Bugrão, inclusive na Copa do Brasil. Um ano novo com muito mais jogos e vantagens por apenas R$50 mensais. Não deixe para a última hora. Ligue 19 974 17 8000 ou acesse o site sociocampeão.com.br agora mesmo e faça sua adesão. Seja sócio campeão. Seja Guarani Futebol Clube. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Cor Bela Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Cor Bela com 2 L's. Cor Bela. Campeonato Paulista 2022. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva líder de audiência no interior na Rádio Bandeirantes. Nesta segunda-feira, o Guarani enfrenta o Red Bull Bragantino às 20 horas no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino e Guarani. Jogo da segunda rodada do Paulistão na Rádio Bandeirantes, em AM 1170 e FM 85,7. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Carlos Batista. São 17 horas e 14 minutos em Campinas. Eu quero convidar você para acompanhar o programa de amanhã. Teremos novidades, teremos muitas novidades. Então, amanhã, neste mesmo horário, a partir das 5 da tarde, ouça a Rádio Bandeirantes. Você que está no AM 1170, no FM 85,7. Você que está nos aplicativos. Você que está no YouTube nos acompanhando, rádio com imagens, seja um seguidor da página, dê um like lá para nós. Preste atenção, convite feito amanhã, neste horário, temos novidades, temos várias novidades, inclusive sobre a sua participação nas transmissões esportivas da Rádio Bandeirantes. Fique ligado, só amanhã é que eu vou revelar de que maneira você vai participar junto com o pacote de novidades que vamos colocar no ar a partir das 5 da tarde. Amanhã, você é o nosso convidado. Lembre-se,
ouça o programa de amanhã ou assista no YouTube. Amanhã, 5 da tarde. Agora, 17h16. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani chegando no ar da Bandeirantes. Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, Marquinhos. Legal, Batista. Mais uma vez, boa tarde, né, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani está se preparando, aí está concentrado, né, para o jogo de logo mais, 8 da noite contra o Bragantino em Bragança Paulista. Técnico Daniel Paulista oficialmente não confirmou o time, deverá anunciar a escalação somente momentos antes da partida. Mas quem deve ser o titular mais uma vez, Batista, é Eduardo Persson. O jogador responde, né, claro, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, esta situação que o Bugra está vivendo no campeonato. O fato, por exemplo, do Guarani ter chegado muito bem na estreia da competição, ter vencido a equipe do São Paulo. O jogador que tem um carinho todo especial por parte do técnico Daniel Paulista, e daqui a pouco a gente vai ouvir o Persson falando sobre esta situação. Antes do Persson, vou falar para você que o Guarani está fechando aí a contratação do Matheus Pereira, lateral que atuou pela equipe do Cruzeiro, jogador que está chegando para o Guarani por empréstimo. Aliás, o torcedor não entendeu muito essa história. CH até convocou o presidente Ricardo para que pudesse dar alguns esclarecimentos, porque aí vai Bidu e vem Matheus Pereira. Guarani fica naquela pergunta, o torcedor, né? O Guarani está ganhando ou está perdendo? Interrogação, como falava aquele. Quer dissertar aí sobre o Matheus Pereira, hein, Batistão, jogador que está chegando? Sim, perguntar para o CH, essa troca aí, o Guarani perde ou ganha em CH? Perdemos o contato aqui com o CH. Antes do CH, então, se você me permite, Batista, deixa eu ouvir aqui o Eduardo Persson, que fala sobre este Guarani, o fato de ter estreado bem na competição. Foi muito importante começar com os 3 pontos, a vitória. O time desempenhou um excelente papel. Tivemos uma boa atuação no que foi falado pelo professor, então agora só continuar as vitórias aí, se Deus quiser, para quanto antes classificar. Ele lembrou o período que ficou fora do elenco do Guarani e agora está atuando como titular. Felicidade imensa, né? Acho que foi 1 ano e 3 meses, algo do tipo. Fiz conta ali rápido com a minha família. Sensação de gratidão, todo mundo que passou ali comigo durante a reabilitação, durante todo esse tempo, sabe quanto que é gratificante você desempenhar um bom papel no jogo. A equipe sai com os 3 pontos, um jogo grande e o joelho tá tranquilo, então isso é muito feliz. Agradeço a todos, minha família, minha namorada, minha mãe, meu pai, entre todos aqueles que estiveram junto comigo durante esse período. Legal, tá aí o Eduardo Persson meio que na sessão Maguila, né, Batista? Agradeceu todo mundo, o namorada, o pai, a mãe, o tio, o papagaio, o periquito, enfim. Uma brincadeira à parte, titular da equipe do Guarani. 2 assuntos aí para você, Batistão. Eduardo Persson, mantido como titular, e o Matheus Pereira, lateral que está chegando. E aí, hein, Batistão? Com relação ao Persson, ele ficou devendo, né? Eu tinha uma expectativa de que ele pudesse fazer uma partida melhor do que fez, porque o time do Guarani inteiro foi bem. Fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, caiu, principalmente quando fez as alterações. Jogadores que entraram não conseguiram dar sequência, notadamente o Giovanni Augusto entrou muito mal. O Ronald entrou mal também, cometeu um pênalti besta lá, sem sentido. Depois o VAR acabou anulando o lance, né? Não teve pênalti nenhum, mas poderia não ter acontecido isso. Poderia não ter acontecido. O VAR pegou uma ponta de pé de impedimento. Só o VAR consegue pegar um negócio desse, uma ponta de pé de impedimento. Se não fosse o VAR, se não tivesse o VAR, o Guarani teria sido prejudicado e muito provavelmente sairia dessa partida, embora tendo jogado mais do que o São Paulo. Estou falando aqui em chances criadas, né? São Paulo teve mais posse de bola, mas o Guarani teve mais chances do que o tricolor do Morumbi. Então o Persson, ele teve a oportunidade, começou o jogo, ele tinha terminado, porque ele ficou muito tempo parado. Quando ele voltou, ele fez um meio tempo, jogou lá acho que uns 30 minutos e foi muito bem. E ele é bom jogador, ele tem qualidade. Não sei se ficou se poupando,
jogando com o freio de mão puxado, mas a verdade é que ele não luziu. Embora a falta que originou a origem do gol do Diogo Matheus, quem estava com a bola era o Persson. Ele estava com a bola ali na entrada da área, prendeu, esperou o marcador, ele é um jogador extremamente inteligente. Aí chega o marcador, comete a falta e o Diogo Matheus vai para a bola para cobrar. Bateu com imensa categoria. Lembrou os grandes cobradores, como já dissemos aqui semana passada. Bateu tirando da barreira, com curva, bola no ângulo, entrou ali na junção do travessão com o poste, fez realmente um golaço. Então, embora ele não tenha feito uma grande partida, mas teve participação, sim, direta no gol em que o Guarani fez 2-0. Depois tomou o gol, né? Tomou o gol e aí, consequentemente, ficou numa situação bastante delicada. Teve que montar ali um cinturão de marcação muito forte para segurar o time do São Paulo, porque o empate em casa seria muito ruim. Mas teve competência para isso também, né? Os jogadores que entraram no segundo tempo entraram mal, mas tiveram competência para segurar o resultado. Colocar na roda aqui Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Ô Tigrão, alô Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô Batista, um abraço para você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Daqui a pouquinho bola rolando lá em Bragança Paulista. Espero que o gramado esteja em boas condições para a prática do futebol. A drenagem é boa no estádio Nabi Abichedi, mas tem chovido demais, né? Em Campinas, como de resto em todo o interior do estado de São Paulo, em boa parte do Brasil. Haja vista aí os problemas muito sérios, muito tristes, que a gente andou verificando aí em várias regiões do estado de São Paulo, como, por exemplo, essa família inteira de pai, mãe e 3 filhos que pereceram lá em Várzea Paulista, aqui encostadinho em Jundiaí, e tantos outros acontecimentos trágicos, lamentáveis. Isso é o pior de tudo, o pior dos cenários são vidas humanas se perdendo, gente desalojada, gente desabrigada, gente que perdeu tudo. Isso é o cenário mais trágico. Mas o nosso negócio aqui dentro do futebol, claro, analisando tecnicamente um jogo de futebol, quando o gramado não oferece condições, como foi o caso do Moisés Lucarelli no último sábado, na partida entre Ponte e Inter, claro que fica tudo prejudicado e a própria análise fica bastante distorcida. Por isso espero que tenhamos condições boas de piso para que tenhamos um bom jogo de futebol, para mim, com o tom do equilíbrio, com o tom realmente da igualdade, sem favoritismo para ninguém. Tivesse o RB Bragantino com força total, sem os 4 importantes desfalques que tem, seria um outro jogo. Acho até que daria, apesar da excelente estreia do Guarani, que daria para atribuir algo de favoritismo pelo fato do jogo ser em Bragança Paulista para o Red Bull. Mas, desfalcado, acho que é jogo igual e muito equilibrado, e a gente tem a expectativa aqui, claro, que o Guarani mostre a mesma organização, a mesma consciência tática, a mesma determinação e dedicação, e até algumas individualidades que, por ser uma estreia no último jogo contra o São Paulo, que surpreenderam a todos nós. Então fica aí essa expectativa muito positiva de um grande jogo de bola e de mais uma boa impressão deixada pelo Guarani. E esse menino que acabou de falar aí agora com o Marquinhos, o Eduardo Persson, é um motorzinho desse time. Sem a bola marca, recompõe, se posiciona bem, e com a bola, quando o time tem a bola, ele é um cara que está boa fluência. Ele é um volante /meia muito moderno e que tem verticalidade. Então, em cima desse tipo de jogador é que se constrói um time leve, que se constrói um time realizador, que se constrói um time versátil, que tanto marca como sabe atacar. Essa é a minha expectativa realmente para o jogo de hoje às 20 horas em Bragança. Mas, sobretudo, que tenhamos boas condições de piso, para que isso não atrapalhe tecnicamente os dois times que têm bons jogadores, que têm alguns jogadores, inclusive, com fino trato com a bola,
E que, claro, se tiver um pântano, um lago, se tiver uma quadra de polo aquático, aí não dá para se praticar o bom futebol. Mas certamente teremos boas condições e teremos um belo jogo, Batista. Daqui a pouco em Bragança, com o tom sendo dado pelo total equilíbrio dentro do retângulo de grama. É isso aí, jogo que terá narração de Júlio Nascimento, vai ter na casinha, com os comentários de Valdemir Gomes e Gleger Zorzin. Bom, CH, pergunta sobre o Matheus Pereira. Agora há pouco o Marquinhos colocou aqui, né? Ele tá vindo, jogador que pertencia ao Cruzeiro, lateral. O lateral esquerdo, Matheus Pereira, perdeu espaço porque o Guarani contratou o Bidu. E o Rafael Santos, que jogou pela Ponte, aliás, individualmente, ele foi bem, né? Fez pelo menos uma parte do Campeonato Brasileiro da Série B, foi muito bem pela Ponte. Então, aí com Bidu e Rafael Santos, o rapaz perdeu espaço lá no Cruzeiro e está vindo para o Guarani. É uma troca aí, o Guarani perde ou ganha, hein, CH? Antes do CH, só um detalhe também para o CH, viu, CH? Eu sei que você gosta dessa história aí de rede social também. Tem até uma mensagem do Matheus Pereira aqui nas redes sociais, CH. Vou ler rapidinho para o ouvinte da Bandeirantes, para o torcedor do Guarani também, para você, ó. Diz o seguinte: hoje chegou o dia de me despedir, e não somente de um clube onde vivi 7 anos de muita dedicação, mas de uma nação azul que por esses mesmos anos fez meu coração bater de um jeito que ficará guardado pelo resto da minha vida, em meu coração. Obrigado, Cruzeiro, obrigado, nação, estarei sempre na torcida. Então, depois da informação e acho que dessa despedida, não tem nem mais o que falar, né, CH? O homem confirmou aqui nas redes sociais que tá vindo mesmo, só não falou pro Guarani, né? Ele fez mais de 30 partidas no ano passado, é um jogador que chega com status de ter condição de ser titular, mas eu confesso que eu queria muito, de verdade, eu não sei se será possível e se o jogador vai se sustentar como titular. Por enquanto ele está aí, não tem outro, mas o Eliel, eu gostei do futebol dele. E de repente, com uma sequência, ele pode jogar mais. Mas não há dúvida que ele está chegando aí com o Matheus Pereira com status de titular, ele tem condição para isso, eu me lembro muito bem do futebol dele, e vamos ver, vai ser interessante do lado esquerdo. Que bom que o Guarani não dormiu no ponto, que foi ao mercado, trouxe uma peça de reposição, e aos poucos as coisas vão se encaixando. O Guarani, vamos ver como é que vai ser hoje, não dá também para achar que está tudo certo, né? Que o Guarani já está pronto, porque ganhou do São Paulo, e que com bastante calma. Hoje é um adversário muito difícil para aqueles que pensam que a derrota para o Mirassol de 3-1 é que o Bragantino está enfraquecido, porque não está. Hoje tem 3 ou 4 desfalques, mas isso não me ilude. O Bragantino sempre, quando joga nos seus domínios, é difícil, e esse time do Maurício Barbieri é muito organizado e tem valores individuais muito bons no time titular e no banco de reservas. Então o Guarani vai ter bastante dificuldade, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Se a sequência, né, do futebol for repetida, o time organizadinho, eu acho que tem tudo para fazer uma grande partida e, por que não, trazer um grande resultado. Agora, sobre o Persson, Batista, se o amigo me permite, eu queria dizer o seguinte: eu não achei que o Persson jogou mal, não. No primeiro tempo, ele não chegou à frente como ele deveria, né? Até acho que foi estratégia. No segundo tempo, você vai se lembrar, enquanto o Guarani teve pernas no segundo tempo, ele chegou mais à frente, mas aí o todo morreu. Então, o todo ter ido mal fisicamente no segundo tempo, e também o São Paulo, pela qualidade que tem, foi para cima do Guarani, não permitiu que o Persson jogasse aonde ele mais sabe, que é fazendo a ligação, pisando dentro da área. A expectativa é que hoje, caso ele jogue, e eu acho que ele vai jogar, o Marquinhos está dando as dicas aí, eu acho que ele pode subir mais um degrauzinho nesse bom jogador que o Guarani tem no meio campo. Bom, Marquinhos, então escalando o time do Guarani, daqui a pouco, partida marcada para as 20 horas lá em Bragança Paulista, com a narração de Júlio Nascimento. Na casinha, Batista. Hoje tem Maurício Kozlinski no gol,
Diogo Matheus na lateral direita, a zaga com o Derlan, Hernando e o Eliel na lateral esquerda, meio campo do Bugre, com o capitão Bruno Silva, Eduardo Perso e Madison, Iago, Lucão do Break e Júlio César. Deve ser este o Guarani para enfrentar o Red Bull Bragantino às 8 da noite em Bragança Paulista, Batista. Beleza, daqui a pouco mais informações do Guarani. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Coralite de esmaltes, ideal para quem quer proteger e embelezar madeiras e metais. Só a Coral, marca líder no segmento de esmaltes, pode oferecer em seus produtos uma exclusiva fórmula. E o nosso destaque vai para o novo Coralite Total com tecnologia Balance, o esmalte base água que mantém o branco sem amarelar, com sua exclusiva fórmula com ultra-aderência, secagem rápida e sem cheiro. Facilita a pintura e repintura de madeiras e metais, no exterior ou no interior da casa sem descascar. É por isso que eu não canso de falar. Na madeira e no metal, Coralite não tem igual. E Coralite você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179, 3307-4179, ou então no site corbelatintas.com.br, Corbella com 2 L's. Bem, atenção, hein? Você que é bugrino, preste atenção. Segunda-feira, neste mesmo horário, você é o meu convidado para acompanhar o programa e acompanhar as novidades que nós teremos aqui neste horário. Segunda-feira, você que gosta do rádio, você que gosta de participar, tem também uma novidade. Você saberá como você vai participar das transmissões de futebol da Rádio Bandeirantes. Amanhã, não perca, amanhã, a partir das 5 da tarde, as novidades aqui na Rádio Bandeirantes. 17h33. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Atenção Ponte Pretano, aproveite o Ponte Pass, até 50% de desconto para os próximos 5 jogos da Macaca no Majestoso. São 5 jogos da primeira fase do Paulistão. Ponte Pass, para curtir os jogos da Macaca com mais economia. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. É a Macaca cada vez mais forte. Os sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. E vamos todos no Majestoso. É bola! Chegou Tavares, tira, a bola caiu lá pela direita no campo de ataque, vem pra bola, Viltinho, levantamento direto de cabeça, é gol! 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 Respaldado, preto e branco é sua
de 44 minutos passados, primeiro tempo. Niltinho, lá pela ponta direita, evitou a bola para sair da linha lateral, dominou, levantou a cabeça de perto da canhota, levantou a bola na área. Luca subiu desviando, fez o movimento perfeito do giro de cabeça, testa na bola, ela bateu lá dentro e fez uma cabeçada fatal, cabeçada letal para empatar o jogo. A Ponte Preta supera a turbulência, estava perdendo a partida e agora predador, Luca de cabeça e enfia a bola no fundo do gol para empatar o jogo. A entrega total do Luca, se entrega até a medula do gramado encharcado, terrivelmente difícil para jogar, mas o Luca na raça e na coragem empata o jogo e a torcida vibra, vibra da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali macaca, dali Ponte Preta, dali Ponte Preta, dali macaca, examada Ponte Preta. Luca, 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 camisa 9. Empata o jogo no Majestoso. Ponte Preta 2, Inter 2 e o detalhe do gol é seu Antônio Lopes. O detalhe fica por conta do cruzamento perfeito do Niltinho, lá do lado direito, perna contrária, mandou a canhota na bola pro meio da pequena área e o Luca, como um legítimo centroavante, antecipou o goleiro Lucas Frigeri e mandou a bola pro fundo da rede. Luca fez o L, beijou o gramado do Majestoso, empata a partida. Tá no placar do Majestoso, Ponte 2, Inter 2. Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora. Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil. Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8:30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Edu Pinheiro. A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114-6964, 99114-6964. Ou peça também pelo iFood ou Rappi. É fácil e rápido. Mas, se decidir passar por lá, você sabe que vai encontrar sempre aquele pãozinho gostoso na chapa. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a
partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Mais uma vez, um grande abraço para você, para todo mundo que acompanha a programação esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vive uma certa turbulência nesse início de Campeonato Paulista. São 2 jogos, perdeu para o Palmeiras fora e em casa no último sábado contra a Inter de Limeira. Empate em 2-2, só que a maior preocupação do torcedor da Macaca é o desempenho, é o que a Ponte Preta apresentou nessas 2 primeiras partidas do campeonato estadual. Tanto é que na entrevista coletiva, depois do empate contra a Inter, o técnico Gilson Kleina foi perguntado se ele viu alguma evolução na equipe do primeiro jogo para o empate contra a Inter de Limeira. E também falou sobre as bolas paradas. A Ponte Preta que sofreu bastante nesses 2 primeiros jogos quando o assunto é a bola parada. A nível de evolução, hoje quase não existiu. A verdade foi essa, porque nós não conseguimos fazer a nossa construção, nossa saída de bola. Nossa bola nós estava fazendo o quê? A bola saía, nós estava quebrando essa bola. Não é o modelo de jogo que nós trabalhamos. Mas o campo pediu isso hoje. Só que teve alguns momentos que foi parando a chuva, o adversário começou a jogar. Até foi uma coisa que eu estava cobrando. Nós também temos que colocar essa bola no chão. Tanto é que uma das opções da entrada do Matheus era para a gente também poder aumentar nosso poder de criação, jogadores que tenham um bom passe, que podem verticalizar e que possam aumentar o nosso setor cerebral, que a gente podia criar mais. Eu entendo que foi essa a ideia que nós tivemos. Pegamos uma equipe que jogou bem, uma equipe que está com uma preparação desde dezembro. A gente sabe que o Paulista é assim e tentar, a partir de quarta-feira, tentar fazer esses 3 pontos, se isso acontecer, fazer 4 pontos em casa é um bom número. Agora, trabalhar, ver de que maneira que a gente pode se apresentar quarta-feira, tentar melhorar nosso futebol, tentar evoluir. Esse é o grande desafio nosso, meu, né, do treinador, mas, claro, e a confiança, né, que é isso que nós temos que mobilizar, que eu entendo que vai ser um grupo que tem muito a crescer. Nos 2 primeiros jogos do Campeonato Paulista, a Ponte Preta sofreu 5 gols. Desse total, 3 foram jogadas de bolas paradas em cobranças de escanteio. Gilson Kleina analisa qual o erro nesse fundamento nos 2 primeiros jogos. Perfeito. Hoje foi até 4, né? Porque se você analisar bem o lance, o Igor Vinhas estava na bola. Só que o Dedé triscou, o Dedé também brigou por ela. Então, assim, são questão de ajuste e até de conhecimento. Né? O Dedé é um jogador que tem uma estatura muito avantajada. Então, de repente, a gente trabalhar com o Dedé um pouquinho na linha da frente, para ter a situação para o goleiro, tentar fazer esse tipo de correção. Isso também me preocupa. Tomamos mais um gol de escanteio. Se você analisar, ontem nós fizemos alguns exercícios e esse exercício a gente montar rapidamente a área, mas tomamos o gol. A verdade é essa, tentar trabalhar no tempo que a gente tem para a gente poder melhorar esse fundamento, esse quesito. Isso é uma coisa que a gente nos preocupa. A gente sabe que bola parada é decisivo, tanto para a vitória quanto para a derrota. O treinador da Macaca também fala o que mais está atrapalhando o seu trabalho nesse início de temporada. Eu acho que são processos, né? A gente trabalhou uma situação, depois teve que mudar, depois teve que perder os jogadores, teve que mudar. E jogadores que estavam muito tempo sem jogar, que estamos acelerando, jogadores que estão conhecendo o ambiente, jogadores que estão conhecendo o clube, estão se conhecendo o companheiro. A verdade é essa e a gente está tentando fazer com o tempo que a gente tem, melhorar a parte física, melhorar a parte técnica, melhorar a parte tática, a parte emocional, porque a gente sabe que a Ponte é uma equipe que tem que ser aguerrida, que tem que ter essa entrega que hoje o torcedor viu. Então a gente tem que melhorar em tudo, né? Então o que a gente está fazendo, felizmente está tendo algumas situações. Espero que daqui a pouco possa alinhar e terminar da melhor maneira possível, ou seja, terminar feliz. Bom, além da atuação da Ponte Preta no jogo contra a Inter, outros pontos negativos também para o treinador da Macaca. 2 atletas saíram machucados. O primeiro, Dedé,
Não foi problema no joelho, melhor, né? Até porque quando a imagem mostrou o Dedé, todo mundo pensou que ele tivesse tido algum problema no joelho, que impediu o Dedé de atuar aí por quase 2 anos, né? Foram 4 cirurgias, mas ele teve um problema muscular. Já iniciou o tratamento, a Ponte ainda não se manifestou a respeito da gravidade da lesão, o que de fato aconteceu e o período que ele vai ficar em tratamento. E também tem a questão do Moisés Ribeiro, que saiu ainda no primeiro tempo, também com problema muscular e também vai passar, aí já passou por exames, mas a Ponte ainda não se manifestou a respeito dos 2 casos. Mas também tem situações positivas, como por exemplo o Luca, que apesar de, como o Gilson Kleina disse na entrevista coletiva, estar jogando em uma função diferente, né? As bolas são quebradas no Luca, que tem perdido praticamente todas, até pelo biotipo dele, dos zagueiros, dos adversários, mas o Luca apareceu fazendo um gol, o gol de cabeça, o gol que deu empate para a Ponte Preta depois de um cruzamento do Niltinho. Outro fator positivo, atleta que começou as 2 primeiras partidas no banco e ontem foi o responsável pela assistência do segundo gol da Ponte Preta, na verdade no sábado, do gol do Luca de cabeça, o primeiro dele nesse retorno ao Moisés Lucarelli. E na reapresentação da Ponte Preta ontem também teve notícia boa. O Pedro Júnior, que estava isolado porque foi diagnosticado com o Covid-19, ele já está participando normalmente dos treinamentos e pode ficar à disposição. É claro que tudo vai depender da questão física do jogador, até porque a Covid-19 ela tem deixado aí algumas sequelas nos atletas, principalmente na parte física. Então, o Pedro Júnior, que cumpriu o isolamento, pode ser uma opção do Kleina para o jogo contra o Novo Horizontino, mas acredito que no banco de reservas, de titular, ainda não. E a diretoria ainda está se movimentando, buscando aí algumas opções. Restam 4 vagas para a Ponte Preta preencher na lista A para a primeira fase do Campeonato Paulista. O Pedro Júnior não foi inscrito ainda. Tem o Thales, que ainda não está recuperado totalmente da Covid, apresentou sintomas e ainda não está treinando. Além do João Pedro, que a partir de amanhã já pode assinar contrato com a Ponte Preta e ser regularizado normalmente. E fica restando uma vaga, que pode ser do atacante Ribamar. Ribamar, que estava no América de Minas, ele tem 24 anos, surgiu nas categorias de base do Botafogo, passou pelo Atlético Paranaense, pelo Pirâmides do Egito, pela Arábia Saudita e o seu último clube, como eu disse, foi o América Mineiro. Mas foi no Vasco que o atacante acabou marcando alguns gols, inclusive virou tema de funk. Ribamar, o novo atacante da Macaca, com vocês, o funk do Ribamar, quando ele estava no Vasco. Quem sabe não ganha uma letra nova aqui na Ponte Preta, né, Batistão? Vamos torcer, né, para que ele faça os gols. O importante é fazer os gols. Depois, se aparecer algum compositor, algum cantor com alguma música diferente, legal, beleza. Acho válido esse tipo de situação, mas o mais importante é o campo. O jogador tem que mostrar serviço, né? Não é o fato dele ter conseguido uma música no Rio de Janeiro que vai fazer com que ele vá luzir com a camisa da Macaca. Ele é bom jogador, ele tem qualidade. Acho até boa a contratação. Vou colocar dessa maneira. Alguns acham que não, mas eu acho que é boa a contratação. Mas tem que ver como é que o jogador chega. A Ponte é o seguinte, o Campeonato Paulista é um campeonato muito complicado, muito difícil. Ou o time é rebaixado ou se classifica. Aconteceu isso em outras oportunidades com o time da Ponte. Então, ano passado, né, tomando por base aí o 2021, o São Caetano fez um péssimo campeonato, foi rebaixado e também quem fez um péssimo campeonato foi o São Bento. São Bento e São Caetano foram os times rebaixados no ano passado. Então, para não ter nenhum problema com o rebaixamento, a Ponte fez 13 pontos. 13 pontos. Para não ter problema com o rebaixamento, porque não é todo o campeonato que vai ter um São Bento fazendo 9 pontos e um São Caetano fazendo 3. Então, precisa pelo menos de 12 pontos. Talvez até um pouco mais. Mas os matemáticos trabalham com 12. 12 pontos a cada 6 jogos
tem que fazer 6 pontos. Então, em 2 jogos disputados, né, a Ponte ganhou apenas 1 ponto. Então, já foram 2 jogos, faltam 4. Então, em 4 jogos, para virar com 6 pontos, ela precisa de 5 pontos. 5 pontos em 4 jogos. Ou seja, ela vai ter que ganhar uma partida e empatar 2 jogos. A sequência é terrível da Ponte. A Ponte pega o Novo Horizontino, time que inclusive participou da Série C do Campeonato Brasileiro, sempre faz boas campanhas no Campeonato Paulista. O jogo é em casa, mas tem fora de casa o São Bernardo, jogo sábado, 11 da manhã, grama sintética lá no 1º de maio, e depois pega a Ferroviária, time de empresários, sempre fazendo também boas campanhas no Campeonato Paulista. Então veja que dos 4 jogos que ela tem pela frente, 3 são jogos terríveis e 2 fora de casa. E desses 3 jogos, ela vai ter... Qual que é o 4º jogo na sequência, ô Lupe? São Paulo. São Paulo, né? Isso. Então, eu estou aqui colocando como o São Paulo, que é o grande favorito neste jogo, o grande da competição, né? Os 4 grandes. São Paulo está no bolo. Então, desses 3 jogos que a Ponte tem para disputar, ela não pode perder para fazer 6 pontos. Se ela não fizer 6 pontos, já vai ficar numa situação bastante complicada nesse campeonato também. Mas vamos analisar aqui a Ponte Preta. Começa com você, CH. Comentou o jogo pela rádio Bandeirantes, empate 2-2 contra a equipe da Internacional. Batista, o resultado foi injusto, né? O correto seria a vitória da Internacional pelo volume de jogo e pelas chances que teve. A Ponte foi muito mal. O time está muito mal treinado. Fisicamente, tecnicamente e taticamente. Infelizmente. As coisas não acontecem, as escolhas do treinador não têm sido boas. Para dizer aqui com toda certeza que para colocar algumas peças em campo, eu estou falando fisicamente, tá? Fisicamente, se estivesse em ordem, evidentemente eu não estaria sugerindo isso. Mas para colocar o Matheus Jesus, o Fabrício, o Dedé e o Wesley nessa condição precária física, era melhor trazer jogadores da Taça São Paulo. Pelo menos os meninos iam correr. Um negócio muito triste. Uma exposição desses jogadores que têm currículo desnecessária, na minha modesta opinião. E não me venham falar de Covid, porque o elenco da Ponte tem mais de 30 jogadores, se eu não estou enganado. Não é possível que mais da metade esteja com 30%, 40% da condição real física à disposição. Não é possível. Então, tem certas coisas, e tem outros, né? Tem o Norberto também, que pode ser colocado, na minha opinião, nesse bojo todo aí de condição física precária. Precária de verdade. Para não disputar sequer. Está correndo o risco de machucar, né? Porque numa condição, os caras não estão correndo. Né? O Dedé até tentou, sentiu, infelizmente, tomara que não seja nada de mais grave, mas é uma contusão que preocupa. Ele é o único que a gente pode, não é achar uma desculpa, mas entender um pouco mais, porque ele está parado há mais de 2 anos, né? Então, infelizmente, com tudo que foi colocado nas 2 partidas da Ponte, né? A vitória do Palmeiras 3-0 e o empate injusto em casa 2-2, repito, a Ponte não merecia sequer um empate. Não é que é para ter desespero, você já colocou as contas e as contas são exatamente essas. Nas próximas partidas a Ponte tem que fazer 5 ou 6 pontos aí para ficar numa situação aceitável, não é? E o problema é que todos esses times do campeonato da Ponte, né, tirando os times grandes que a Ponte vai enfrentar, a maioria dos times estão um nível acima da Ponte. Estão jogando mais, estão mais organizados e melhores condicionados fisicamente. Eu estou falando aí do São Bernardo, Ferroviária, Mirassol, Ituano. Todo esse povo aí está melhor que a Ponte. E isso preocupa. O Gilson sabe disso. Eu me lembro de um comentário que eu fiz depois do jogo contra o Palmeiras, o 3-0. Eu falei, olha, eu conheço bem o Gilson Kleina e ele está, apesar dos 3-0, mas ele estava chateado além da conta. E eu percebi de novo, pelo jeito, pelas palavras, isso é uma função que a gente tem, por ter, né, militado como repórter durante muitos anos. Você aprende, depois de ouvir várias vezes o mesmo profissional,
de pescar coisas que normalmente uma pessoa que não presta muita atenção, como nós prestamos, como o Lupe, como o Marquinhos, a gente é obrigado a prestar por ordem de ofício. E eu estou percebendo o Gilson Kleina bem abatido. E ele reconheceu publicamente que as coisas... Não é só pelo resultado, não, gente. Se você pegar o jogo e assistir umas 2 vezes, você vai tomar um susto. Perceber que na defesa tem falha, o meio campo não faz absolutamente nada. O ataque tem o Luca correndo lá na frente que nem um desesperado. E tudo que ele tentou no jogo, e a pior das tentativas foi a colocação do André Luiz, que não tem a mínima condição de jogar na Ponte. Ele não joga no lugar do Marquinhos, que foi o capitão da Copa São Paulo aí, com a Ponte eliminada. Para colocar o André Luiz daquele jeito, bota o Marquinhos para jogar, Gilson Kleina. Maurício. Você vai fazer que nem o Locatelli. Não, eu sei, de repente ele está de férias, eu encontrei ele na praia lá. Mas eu estou dando exemplo, que é melhor colocar um garoto do que você colocar um cara, sabe, experiente e despreparado. O André Luiz está completamente fora de forma e sem ritmo de jogo. A troco do quê? Vai fazer que nem o Locatelli ano passado, Gilson? Então, não tem jeito de não criticar. Por mais que a gente peça paciência, eu estou pedindo paciência à torcida da Ponte, que é apenas o segundo jogo, mas foram 2 jogos que assustaram todos nós, o torcedor e a imprensa. E eu de verdade desejo que no próximo jogo ele consiga. Como ele aconteceu, o ano passado ele fez isso. Ele pegou todos os cacos, né, juntou e fez um futebol e uma maneira de jogar bem simples e achou uma saída para o time ganhar as partidas. Ele tem que fazer mais ou menos do mesmo jeito. Pegar os caras que suportam fisicamente e dentro desses caras que suportam fazer um time de futebol para enfrentar a próxima partida. Porque experiência, contratual ou não, nome ou não, ele tem que colocar os caras que aguentam correr. A Ponte precisa de jogador que aguenta correr. Porque, por enquanto, Batista, a situação está bem complicada de verdade. Bom, Tigrão, também dissertando sobre a Ponte, o resultado pode ser considerado um resultado ruim, porque é diferente da partida contra o Palmeiras, o grande vai disputar o Mundial e etc. Um dos maiores times do país, né, ao lado do Atlético Mineiro, mas a Inter é um concorrente direto pela permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Empatar em casa, o Gilson Kleina disse aí, 4 pontos pode ser considerado aí um bom resultado. Olha, por eliminação até que sim, né? Por eliminação sim, mas Internacional e Novo Horizontino são adversários que em casa a Ponte não poderia jamais pensar em empate, sim. São 2 vitórias que deveriam ter sido colocadas no planejamento. Mas a pergunta é a seguinte, por aquilo que a Ponte mostrou, claro que há necessidade de ajustes, né? Aliás, eu não entendo a pressa de colocar o Dedé em campo. O Dedé, a contratação do Dedé foi legal, o marketing foi importante, a Ponte foi falada, foi destacada, foi dado o relevo. Agora, colocar para jogar é uma outra situação, né? Colocar para jogar, para que a pressa em colocar, o Dedé não estava pronto. É uma palavra em inglês, né, que é flop. É um termo da língua inglesa, que significa fiasco, fracasso. Então o Dedé flopou na partida em que ele cometeu um pênalti e falhou no jogo em que a Inter passou na frente. É culpa do Dedé? Claro que não é culpa do Dedé, é culpa do treinador, pô. A pressa de colocá-lo em campo. O Thiago Lopes terminou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Não está nem no banco, não estava nem no banco, ele foi cortado do banco de reservas. Então, sabe, o CH está dando aí algum indicativo, né? Não sei se existe alguma exigência de escalar esse ou aquele jogador. E parece que não. Mas quando vem essas cobras criadas, é um negócio muito complicado, porque sabe como é que é, né? Em festa de cobra, veneno é suco. Então fica muito difícil. Então a Ponte tem que se modificar, né? O Gilson Kleina tem que se reinventar, porque são 3 partidas em sequência, aliás, a quarta também
São 4 jogos muito difíceis. Não tem primeiro e segundo turno, mas, entre aspas, na virada do turno, a Ponte precisa de pelo menos 6 pontos. Conseguirá, Tigrão? Difícil, viu, Batista? Os jogos são muito difíceis. São Bernardo, no Novo Horizontino, Ferroviária, São Paulo, todo mundo está melhor que a Ponte. E eu já, depois de 2 rodadas, eu já não tenho mais nenhuma dúvida de que a Ponte contratou mal. Ah, mas vocês elogiaram aqui, ali, elogiamos o Norberto, está fora de forma. Então a Ponte só trouxe jogador que demora meio Campeonato Paulista para estar em forma razoavelmente. Então, a partir de agora, eu quero concordar com essa observação, critério de escalação não é mais o técnico, nem o tático. A partir de agora, o critério de escalação tem que ser o físico. Quem que está correndo? Vamos lá. Norberto, está em condições de disputar em alto nível? Não, e é veterano. Fábio Sanches, claramente pesado. Fabrício, um pouco mais pesado do que o Fábio Sanches. Dedé, o jogo de sábado mostrou. No gol de empate da Inter, ele cometeu 2 falhas. E já tinha falhado antes, hein? Já tinha falhado antes. Só que não tomou o gol, fica menos acentuada a falha. Ela é minimizada. Mas no lance do gol de empate da Inter, ele falha ao errar a cabeçada, aí o goleiro falha ao sair catando o borboleta, e depois o Dedé falha ao perder o tempo da bola e imprudentemente derrubar o jogador da Inter dentro da área, cometendo o pênalti. E no segundo gol é ele que está com o cara que cabeceou a bola, pô. Muito mais alto, também perde o tempo. Então é culpa do Dedé? Acho que não. Então Norberto, fisicamente mal. Fábio Sanches, fisicamente mal. Fabrício, fisicamente muito mal. E o Guilherme Santos foi muito mal contra o Palmeiras e acho que esse mostrou evolução contra a Inter. E, inclusive, com alguns cruzamentos importantes. O do gol da Ponte para o Fecim e depois um segundo, no segundo tempo, para o próprio Fecim. Então, já mostrou uma evolução física e técnica. Para a gente não dizer aqui que só é crítica, que o foco é só crítica. Os volantes, Moisés Ribeiro e André Luiz. Tecnicamente uma tragédia e fisicamente um horror. Marco Júnior está correndo. Leonaldi está correndo. Esses 2 caras você não pode tirar. Nem que eles estejam mal tecnicamente. Tem que manter para dar uma energizada física no time. O Wesley, toda a silhueta de ex-jogador. Matheus Jesus, apesar de muito jovem, toda a silhueta de ex-jogador. Matheus Anjos, único meia do elenco, o único. Entra, claramente sabe jogar futebol, tem uma técnica razoável, mas não tem força. Ele não arrasta a bola para frente, né? Ele não faz, por exemplo, aquilo que fazia nos bons tempos de 2001, o Piá, que às vezes não estava dando para chegar tocando, ele pegava a bola e arrastava. Punha embaixo do braço e ia lá até a meia-lua, até dentro da grande área adversária e fazia acontecer alguma coisa. Fabinho fazia isso, o Mineiro fazia isso. A Ponte hoje não tem essa energia. E o Matheus Anjos, que é um cara que dá um tapinha bonito na bola, é até elegante para jogar, sabe jogar futebol. Mas ele, com uma marcação individual, acabou. O marcador, se estiver bem, o marcador forte fisicamente, coloca ele no bolso. Ele não tem mobilidade, é um garoto ainda. Por quê? Fora de forma também. Também. E aí você vai indo para frente aí. Fecim, esse está correndo. Está correndo. Mas tem que brigar por uma posição no ataque, jamais fechando o quadrado de meio campo. O Fecim, se pegar a bola na linha demarcatória de meio campo também para, na força, fazer essa bola chegar à frente, ele não tem essa força. Mas naqueles 20, 30 metros ali do gol, ele é muito útil, é perigoso, ele bate bem na bola. Ele, quando entra na área, ele faz os seus gols. Fez 4, jogando pouco na temporada passada, e agora já no segundo jogo,
já fez um gol e poderia ter feito um outro de cabeça no segundo tempo contra a Inter. O Luca está se matando lá na frente. Contra o Palmeiras, ele teve uma bola e o Marcelo Lomba fez um milagre. Uma defesa no chão dificílima. E sábado ele teve uma bola e botou no barbante. Então não dá para criticar o Luca, não. A bola precisa chegar no Luca com um pouco mais de qualidade. Então a conclusão que a gente chega é que a Ponte contratou de baseada, mas levou em consideração o aspecto currículo e não o aspecto necessidade de chegar para jogar. E ainda aí depois pega pela frente aí uma série de casos de Covid, que é claro que atrapalham. Por exemplo, o atacante é o Pedro Júnior, está voltando agora. Mas aí ficou um tempão parado, aí 7, 8, 10 dias parado. Consegue jogar contra o Novo Horizontino? Mas esse é o cara que vai dar um pouco mais de força ofensiva, presença de área. De repente dá para soltar o Fecim de um lado e o Lucas do outro. Quando o Pedro sai, entra o Lucas, já dá uma melhoradinha. Mas demora também. Então, além dos aspectos de jogador sem ritmo, que foram muitos, com o mesmo problema contratados, ainda tem o problema da Covid, que foi cruel com a Ponte, que acabou prejudicando demais. Então, objetivamente respondendo a sua pergunta, em futebol tudo pode acontecer. A Ponte pode até ganhar 12 pontos na sequência, contra Novo Horizontino, São Bernardo, Ferroviária e São Paulo. Pode, por que não? Mas as evidências e o rendimento técnico, tático e principalmente físico do time até agora não nos credencia a fazer esse tipo de previsão insana. A Ponte precisaria desses 4 jogos ganhar 2 pelo menos, fazer 6 pontos nos 4, né? Para chegar ao 6º jogo com 7 pontos. Então ela fez 1 em 2, joga mais 4 e faz mais 6. Essa é a ideia, só que não tem força. Eu disse depois do jogo contra o Palmeiras que não dá com uma varinha de condão você chegar, não dá para chegar lá e dizer, ó, o time estava muito pesado e muito mal preparado fisicamente na estreia com o Palmeiras numa quarta-feira e no sábado o time vai voar para cima da Inter. Não dá, pô. Nós percebemos que no segundo tempo, por uma questão de muita sorte, por 3 oportunidades, né, a Ponte não tomou o 3º gol, perdendo já o jogo de 2-1. Por 3-2 com o Ronaldo e mais uma. Então, o que eu observo aqui? Que demora mais 15 dias, aí precisa toda hora. Teria que ter uma parada de 10 dias para recondicionar esse time, para melhorar o estado clínico daqueles que tiveram Covid. Mas o tempo não permite isso. É jogo em cima de jogo. Então, o critério a partir de agora tem que ser o físico. Quem que está correndo mais? Fabrício ou Thiagão? Thiagão, então joga o Thiagão. Quem que está correndo mais? O Fábio Sanches ou o moleque da base? Pode estar tomando gol de escanteio toda hora. Bola alçada. Como é que chama como é que chama ele, o menino da base aí? Mais novinho? Thiago Lopes. Não, Thiago Lopes eu já falei. Estou falando daquele que jogou o DG contra o Curitiba. Douglas Mendes. Douglas Mendes, obrigado, Lupão. Douglas Mendes. Ah, mas é muito novo. É novo, mas tá voando. Dá voadora, rabo de arraia, tem recuperação. Agora, não, mas precisa jogar o Fabrício, sabe? Pô, é mais caro, precisa jogar o Dedé. Bom, aí a vaca vai pro brejo com chifre e tudo. Então, hoje, o critério... Por exemplo, o Kevin está mais preparado do que o Norberto? É uma pergunta. Por isso que tem fisiologia, tem preparador físico. Ora, o Norberto é mais jogador tecnicamente do que o Kevin, mas o Kevin, se tiver mais energizado fisicamente, tem que jogar o Kevin. Não tem por onde. O Guilherme Santos, acho que tem que ter essa sequência, porque ele evoluiu. O único que eu vi evolução física e técnica de quarta-feira para sábado, Palmeiras depois a Inter, foi o Guilherme Santos.
Agora no meio vai insistir com o Moisés Ribeiro, se contundiu. Até quando? Mete um moleque da base aí, junto com o Marco Júnior, junto com o Leonaldo. Aí volta o Pedro Júnior. O Lucas já tá no time. E o Fecim tá correndo. O Niltinho entrou bem. Então puxa o Fecim para fazer o quarto homem e põe o Niltinho, junto com o Lucas. O Fecim não aguenta fazer o quarto homem. O Fecim é mais útil, mais próximo do gol, como aliás ele mostrou no jogo contra a Inter. Então tem uma série de análises aí que passam por vários fatores, que passam por várias avaliações, mas a que merece ter, a minha maneira de ver, e por aquilo que vi a Ponte em 2 jogos, passa prioritariamente pela questão física. É por quanto ganha, pelo contrato, pelo empresário que tem, pela fama, pelo currículo, passa pela parte física, que é a única chance que a Ponte tem de tentar equilibrar jogos aí contra essas equipes difíceis que ela vai enfrentar na sequência, é correndo minimamente igual ao adversário. E contra a Inter, com aquele lamaçal, aquela aguaceira toda, a Inter correu mais do que a Ponte, gente. Segundo tempo, chegou 3 vezes na cara e a Ponte não conseguia acompanhar. Então não dá para botar fé que vai ganhar jogo, não. Tem que mudar o conceito e mudar radicalmente os nomes. Do contrário, olha, a Ponte pode ser o São Caetano do ano passado. Bom, Lupe, sobre o Thiago Lopes, é opção do Gilson Kleina em cortá-lo do banco de reservas. Em 2 jogos ele esteve ausente nos 2. Ou ele está com algum problema físico? Olha, Batista, inclusive hoje, quando vocês estavam debatendo esse assunto na tela da Band, a gente precisa informar o torcedor da Ponte que nós não temos acesso aos treinamentos. Nenhum. Nós não podemos ir ao CT ou no estádio Moisés Lucarelli para acompanhar as atividades. A gente recebe algumas informações, complementa com algumas imagens que são divulgadas pela Ponte Preta, e nessas imagens, o Thiago Lopes, ele aparece em praticamente todas. Porém, hoje, enquanto vocês estavam debatendo esse assunto, a assessoria de imprensa informou que o Thiago Lopes teve um pequeno problema durante a pré-temporada, perdeu alguns dias e por isso ainda faz um trabalho à parte na recuperação física. Repito, isso não foi informado durante a pré-temporada e somente hoje foi passada a informação do Thiago Lopes, que está treinando normalmente, mas teve um problema durante a pré-temporada, um problema físico. E só um detalhe do Kevin, que o Tigrão citou, o Kevin, a Ponte divulgou, ele teve um problema no cotovelo, teve um problema aí até de certa forma grave, e por isso ele ainda não está em condições de jogo, Batista. Perfeito, daqui a pouco mais informações da Ponte Preta e eu quero falar com você que é ponte pretano, quero fazer um convite para você. Você é o meu convidado para acompanhar amanhã as novidades que teremos nesse programa, nesse horário. Acompanhe, inclusive você que gosta de acompanhar jogos pelo rádio, gosta de comentar aquilo que se fala no rádio. Fique ligado porque amanhã tem uma novidade, você saberá como fazer para participar das transmissões esportivas da Ponte Preta, dos jogos da Ponte Preta no Campeonato Paulista, tá bom? Então ouça amanhã, a partir das 5 da tarde, neste mesmo horário, as novidades que nós temos para todos vocês que são torcedores da Ponte Preta. Bem, eu quero dar um recado para você, um recado muito importante. Comece o ano, né? O ano já está rolando, janeiro já está acabando. E você aí está pensando em fazer um check-up para melhorar o seu desempenho sexual? Não aceite qualquer imitação, hein? Confie em quem entende do assunto. Eu estou falando da Clínica Upman. É especialista em saúde sexual masculina. Tem a segurança de um atendimento de qualidade em uma clínica referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número
9800-5939. Recupere o prazer da vida junto com a Clínica Upman. WhatsApp 99800-5939. Atendimento com sigilo absoluto, hein? A Clínica Upman dispõe de cabines individuais e para casais você não terá contato com outro paciente dentro da clínica, tá bom? Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. 18:19. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Primeira mensagem vai pro ar. Boa noite, amigos da Bandeirantes, tudo bem? Aqui é Pedro. Eu acho que a zaga tem que ser Thiago Lopes e Léo Santos. Léo Santos não tá bem, Lupe? O Léo Santos tá bem. Só que tem um período longo de inatividade também, teve Covid-19. Mas é uma opção do Kleina, pelo menos está no banco. Mais um. Batista, meu amigo. Oi? Quem não mente é o calendário. Hoje é 31 de janeiro, dia do meu aniversário. É um dia especial, é um dia de bom gosto. É dia de Jonas de Jesus e dia de Dom Bosco.
Põe aquela música que todos sabem o repertório. Aqui é Jonas Jesus, ouvinte fiel, bugrino da pele até o pó do crematório. Obrigado, Bandeirantes. Jonas de Jesus, um grande abraço, ouvinte fiel. Pediu, tá aí, ó. Parabéns para você, que Deus te abençoe, que dê saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. E ele falou rimado, hein? Deu uma de Carlos Drummond de Andrade, falou tudo rimadinho, foi muito legal mesmo. Quero mandar um abraço aqui para o Fernando Tessari, Luiz Fernando Tessari, o Juba. Alô, Juba! Um abraço para você. Ele está dizendo aqui, Macaca muito mal. Jogou pesado com chuva. Não era jogo para o Dedé. Agora em 24 ele joga mais 70 minutos. Abraço para você. Tá aqui o Juba cornetando. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Boa noite a você, o Tigrão, a CH, a todos aí da Bandeirantes, que traz essa transmissão maravilhosa pra gente. Batista, me fala uma coisa, você acha, com o pessoal aí, com os comentaristas, você acha que com esse time que a Ponte Preta nos apresentou até agora, até mesmo com os que vão entrar, você acha que tem condições de chegar em algum lugar no Campeonato Paulista? Ou se esse time vai permanecer para o Campeonato Brasileiro da Série B? Se você puder trazer esse alento para o torcedor ponte-pretano, boa coisa é, viu? É o Zezinho do Dic 6. Abraço, Zezinho, abraço para todos do Dic 6, muito obrigado. Olha, a missão da Ponte é a permanência na Série A1, né? O Campeonato Brasileiro é uma outra história. Acredito que a Ponte vai observar aquilo que vai acontecer no Campeonato Paulista. E aí, se for o caso, troca o time inteiro para disputar uma competição muito longa, 38 rodadas e ainda tem a Copa do Brasil. Mas no momento, eu tô assim com o Tigrão. Se não dá na técnica, se não é possível você construir um time filigrânico neste momento, tem que ver quem é que está correndo, né? No mínimo, você tem que correr mais que o adversário para tentar equilibrar as ações. E ver o que vai acontecer. Tem que arrumar 6 pontos aí, não sei como, mas tem que arrumar 6 pontos em 6 jogos, metade daquilo que a Ponte vai precisar pela permanência, que é 12. Mais um ouvinte no ar. Ô pessoal da Bandeirantes, boa noite, tudo bom? O meu nome é Ailton. Meus amigos, por favor, alguém de vocês não poderia ligar para o presidente Ricardo e questionar ele sobre essa negociação do Bidu, a saída do Bidu, a vinda desse lateral para o Guarani, o que o Guarani ganhou com isso, porque tem muita dúvida no ar. Tem como vocês me ajudar nisso daí? Muito obrigado, hein? Já foi solicitada a matéria, né? Nós não temos, assim, essa liberdade, viu, ouvinte? Para, entrevistar a qualquer hora e a qualquer momento, em qualquer programa, qualquer membro da diretoria que a gente tenha vontade de entrevistar. Passa tudo por um processo burocrático, que é o encaminhamento do pedido para a assessoria, e a assessoria faz o encaminhamento para os profissionais solicitados, e aí pode acontecer a entrevista ou não. Foi assim que nós entrevistamos o presidente Ricardo Moisés. Eu tinha solicitado a entrevista ainda lá em dezembro. A ideia era colocar os dois presidentes dos 2 clubes de Campinas num período de programas especiais que estávamos fazendo. Ele, num primeiro momento, disse sim, depois acabou desmarcando devido a um compromisso que ele teve, acabou indo para os Estados Unidos, pegou Covid lá,
teve que fazer a quarentena, retornou ao Brasil, remarcou a entrevista e nós fizemos aí em meados de janeiro essa entrevista com o Ricardo Moisés, que, aliás, foi uma belíssima entrevista. Ele fala muito bem, é bem articulado, fala curto, né? Ele tem respostas diretas, ele não enrola para falar, foi muito boa a participação dele no programa Os Donos da Bola e depois também replicada aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Mas não é má vontade, não é falta de desejo, é um procedimento que tem que ser feito e é exatamente assim que a gente segue as regras para que fique bem para todo mundo, né? Porque se você não segue as regras, pode até conseguir entrevistar uma vez, depois não vai conseguir mais. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, equipe da Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos da mesa. Olha, a Ponte empatou, mas era para... Se a Inter não perde o gol, ia levar uns 5 a Ponte, hein? Tem que melhorar esse time. Silvio, Hortolândia. Valeu, um abraço para todos aí, para o pessoal de Hortolândia. Eu fiquei sabendo, né, que Hortolândia tem mais de 200 mil habitantes. É um negócio impressionante o crescimento de Hortolândia. Aliás, fiquei sabendo pelo Edinho, que é diretor de esportes lá da Secretaria de Esportes de Hortolândia. Um abraço para todos aí. Um abraço também para o Rodrigo Tomás, personal trainer, um dos melhores do Brasil, está nos ouvindo neste momento e quem está com ele é o Felipe meu neto, está junto com o Rodrigo Tomás. E o Rodrigo Tomás está arriscando um palpite, ele vai acompanhar, ele acompanha todas as transmissões aqui pela Rádio Bandeirantes. E hoje ele está arriscando um palpite aqui, 2-1 para o Guarani, lá em Bragança Paulista. O jogo terá narração de Júlio Nascimento. Júlio Nascimento vai ter na casinha hoje, 8 da noite, bola rolando. Júlio Nascimento estará dando o recado para o Rodrigo Tomás e, claro, para toda a nação bugrina que vai em peso acompanhar a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Grande abraço, muito obrigado aí, Rodrigo Tomás, e também o Felipe, meu neto. Felipe, meu neto, vovô te ama. Felipe, vovô te ama. Um beijo pra você. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Um abraço pra você, pro CH, Ademir Gomes, Lupe, Antônio Lupe, na Ponte Preta, cobrindo na Ponte Preta, e lá na cidade de Hortolândia. Olha, cara, eu vou ser sincero lá pra você, eu sou ponte pretano, da pele até o osso, faz muitos anos. A Ponte jogou pessimamente contra o São Paulo, mas a gente já sabia que a dificuldade lá seria grande. Agora, companheiro, comentar que a derrota do Bragantino por Mirassol 3-0 não foi tragédia. E a da Ponte contra o São Paulo foi, meu amigo, aí é comparar nosso senhor com o Zé Buchudo, hein? O Bragantino é o time grande da nossa chave. É ele e o Santos. Na verdade, eu tô lá. Um abraço. Time do Zé Buchudo foi bom demais, hein? Ô, louco. Olha, aqui pelo YouTube, quero mandar um grande abraço para o Luiz Iabico. Alô, Luiz Iabico, diretor financeiro da Coab Campinas. Ele é o diretor financeiro e o presidente da Coab é o doutor Arli de Lara Romeu, que comanda com muita competência a Coab Campinas. Doutor Arli, grande amigo, e o Luiz Abico, encontrei ele, o Luiz Abico, ele frequenta o mesmo salão que eu frequento, que é do o Massayuki, que corta o cabelo do pessoal da Band, corta o cabelo também do Luiz Abico. E o Luiz Abico está aqui, ó, no YouTube. Manda um abraço aí, estou mandando um abraço para o Luiz Abico pelo YouTube. Realmente sensacional, hein? Muito legal aqui a participação do Luiz Iabico. E olha, é o seguinte, você também pode participar, é só entrar lá pelo YouTube, você vai acompanhar, coloca youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
E aí pronto, você já vai ser um seguidor, né? Siga a página, muito legal ter você, dá um like para nós lá, como fez aqui o Luiz Iabico. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes. Deus abençoe vocês. A semana maravilhosa para vocês. A Ponte, na minha opinião, estava mais perdida que padre na zona. Falar a verdade, viu? Jogou muito mal. E esse ano essa torcida a gente vai sofrer mais que joelho de freira na Semana Santa. Essa que é a verdade, viu? Nós estamos ferrados. Tem que torcer muito porque esse ano aqui vai ser difícil. Alexandre Centro, Ponte Pretano, da fecundação até o caixão. Fica com Deus, gente. Boa semana. Fica com Deus também. Essa é diferente, hein? Da fecundação até o enterro, é isso que ele falou, né? Até o caixão. Então já tá. São versões, estão aparecendo aí versões para da pele até o osso. Legal, beleza, muito bom. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Rádio Bandeirante. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, Tigrão. O Bate Pesado. E boa tarde também para o Milton Nascimento, o Greg, para todos vocês aí. Certo? E o Carlos Batista. Eu sou o Luiz, do Jardim Olina. Eu queria falar uma coisa para vocês aí da rádio. Batista, o que o Gilson Crena vê no médio volante da Ponte, o André Luiz? Não dá para pôr ele no campo, Batista. Batista, ele mata o meio de campo da Ponte. É impossível que o Crena não vê uma coisa dessa. Deixou o Matheus Jesus no banco. E outra coisa, por que ele tirou o Moisés do time para pôr o André Luiz? O André Luiz acaba com o time da Ponte. Não dá para aguentar mais André Luiz. O Gilson Crena tá doido. Não pode fazer uma coisa dessa com nós Ponte Pretano. Obrigado, Batista. Eu que agradeço me dar a oportunidade para falar com vocês aí. Pois um abraço para vocês, né? aí. Que Deus abençoe vocês todos aí. Opa, muito obrigado. Que Deus te abençoe também. Ô, Lupe, o Moisés Ribeiro saiu com um desconforto muscular, é isso? Isso, Batista. Saiu com desconforto muscular ainda no primeiro tempo. Desculpa. Não, mas risos são sempre muito bem-vindos. Quando o ser humano sorri ou ri, ele se aproxima mais de Deus. O sorriso movimenta 35 músculos da face. A pessoa que sorri, ela se mantém mais jovem do que os carrancudos. Isso aí. Vamos sorrir. Quando você sorri, você abre uma janela de recepção, né, de receptividade. A pessoa que vai falar com você, quando você é receptivo, ela vai te tratar melhor, tá bom? Verdade. Milton Nascimento, o negócio tá invocado, hein? Milton Nascimento, um dos maiores cantores da história do país. Sou fã. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, equipe da Rádio Bandeirantes. Queria mandar um recado aí pro torcida aí do Guarani, que fica atrás de Bidu ainda. Deixa o cara embora, o cara queria ir embora. Pra que ficar enchendo o saco do presidente, falando besteira aí, se o cara quer ir embora? O Bidu queria ir embora do Guarani, ele não queria mais ficar no Guarani. Vai ficar com essa história de Bidu até quando? Vira a página. Obrigado aí, William de Santa Bárbara. Um abraço, muito obrigado. Quero ler aqui algumas mensagens, muitas mensagens, né? Pessoal participando conosco. Batista, se não me engano, os jogadores que estão mal fisicamente pegaram Covid, exemplo. Fabrício, Wesley, Matheus Jesus, Dedé e por aí vai. É o Xandão. Um abraço para você, Xandão.
Boa tarde. Vocês sabem se a notícia de que os salários do mês de janeiro foram pagos? Se positivo, parabéns à diretoria. Abraço a todos. Robinson Ponte Pretano. Positivo. A Ponte emitiu uma nota, né, Lupe? Isso. Na sexta-feira, a Ponte emitiu uma nota falando que pagou os salários atrasados, né? E o 13º será parcelado. E hoje a Ponte divulgou uma outra nota afirmando que a diretoria executiva quitou os salários, né? Pagou os salários dos atletas referentes a janeiro, que deveriam ser depositados no 5º dia útil do mês de fevereiro. Então já está pago de forma antecipada. E o Michel está dizendo que o jogo de hoje será mais difícil que contra o São Paulo. Concorda, CH? O jogo de hoje é mais difícil do que o jogo contra o São Paulo? Não dá para saber, Batista. Depende de uma série de fatores. Eu acho que é tão difícil quanto. Eu não acho que o jogo contra o São Paulo foi fácil, não. Eu acho que teve competência do Guarani. Segundo tempo foi bem apertado para o time do técnico Daniel Paulista, como eu acho que vai ser muito equilibrado e muito difícil o jogo de hoje. Os times, a gente não pode esquecer, os times ainda estão em formação. Isso quer dizer o quê também? Que os times vão oscilar. O Guarani hoje pode oscilar, por exemplo, jogou o primeiro jogo bem, pode não ir tão bem hoje. Ou pode já pegar no breu, que a gente deseja que aconteça. Como acontece com o Bragantino. O primeiro jogo foi mal e, de repente, hoje pode ir bem. Então, a análise teórica é você observar o que tem à disposição e os dois elencos. E, para mim, mesmo com alguns desfalques, o Bragantino tem um bom time. O Gleger Zorzin estará no jogo de hoje, né? Comenta a partida junto com o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e participa conosco. Boa noite para você, Gleger. O jogo de hoje é mais difícil do que a partida contra o São Paulo, Gleger? Tudo bem, né, Batista? Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Características diferentes, né? Claro que jogar fora de casa é sempre muito mais difícil. O Bragantino vem de uma goleada, né? Perdeu de 3-0 pro Mirassol. E o Guarani vem de uma vitória importantíssima. Com a moral elevada, autoestima lá em cima, né? Com muita confiança. Eu acho que está ali no mesmo nível, tá? Está ali no mesmo nível o grau de dificuldade para essa partida. Mas só lembrando, né? E é importante a gente dizer que o Campeonato Paulista, independente de aonde seja a partida, se é dentro ou fora de casa, qualquer que seja o time a ser enfrentado, é sempre muito difícil, Batistão. Big Tiger, você mencionou sobre desfalque no Red Bull. Isso é vero. Grande abraço. Você e a esse monstro de comentarista que é o CH. Diz aqui o Renato Bugrino. Olha aí, o Renato Bugrino te acha um monstro, hein, CH? Ah, muito obrigado, mas ele está exagerando. Deve ser por causa do tamanho e do peso, Batista, mas mesmo assim a gente agradece. O ouvinte está dizendo boa tarde a todos da Band. Me desculpem a todos, pois todos os campeonatos que iniciamos sempre vêm as mesmas coisas. Jogadores fora de forma, sempre. Desculpa, sempre vem da mesma forma. Pensei até que iam falar do gramado e Covid. Infelizmente, a maioria, os jogadores estão fora de preparo físico. Erros de substituições. Seu Kleina errou quando colocou André Luiz, tomou cartão amarelo num dos primeiros lances. Aí faltou coragem no vestiário de tirá-lo. Claro, bem explicado para ele. E depois do erro teve que tirar e queimar mais ainda o André Luiz. Tenha dó, seu Kleina. Não tem melhora nenhuma como treinador. Tomara que melhore todos no preparo físico e técnico e também o seu Kleina. Dos 6 jogos, se não me engano, temos que pelo menos ganhar 4. Ok? Ok. Paulo Kikuchi escreveu aqui realmente, né, palavras demonstrando toda a indignação dele com a apresentação da Ponte Preta e também com o treinador. Olha, o time para permanecer tem que conquistar 6 pontos. Claro que é melhor você conquistar 6 pontos, por exemplo, 2 vitórias. 2 vitórias dá 6 pontos. Do que 6 empates. Porque o critério de desempate
O primeiro critério é o número de pontos, mas o segundo critério é o número de vitórias. Então é melhor ganhar 2 jogos do que empatar 6. Mas se empatar 6, isso no caso para virar, digamos assim, o turno, né? No final lá, vai precisar de 12 pontos. Mínimo de 12 pontos. Pode ser que não precise, mas pode ser que precise. No último campeonato não precisou, mas pode ser que precise. Então, no último campeonato, o São Bento fez 9 pontos, foi rebaixado. O primeiro, fora da zona de rebaixamento, fez 12. Então, 12 pontos é o número, o chamado número mágico para permanecer. O Edson está dizendo aqui em quais condições a negociação com o Bidu foi bom para o Guarani. Por que o jogador não queria mais jogar no Guarani? Manter um funcionário que não quer mais trabalhar na empresa é só prejuízo, tem que procurar outro funcionário. Batista, eu sou bugrino e moro em Montes Claros, Minas Gerais. Acompanho os times mineiros e esse jogador Matheus Pereira é melhor que o Bidu. Diz aqui o Fernando. Olha só, hein? Olha só quem criticou aí a diretoria do Guarani, que mandou o Bidu lá para o Cruzeiro e está trazendo o Matheus Pereira, ouvinte que mora em Montes Claros, está dizendo aqui que acompanha o Campeonato Mineiro e ele está dizendo que o Matheus Pereira é melhor do que o Bidu. Bom, como diria lá o guru, que fica lá em cima da Serra do Japi, em Jundiaí, vamos aguardar. São 18 horas e 42 minutos em Campinas. Eu quero falar aqui de uma empresa que realmente está arrebentando a boca do balão. Fundada em 1995 na cidade de Mojimirim, a Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, anote esse nome, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional que possibilita um atendimento ágil e personalizado. São quase 1.000 colaboradores que fazem a Cortag uma das mais renomadas no setor de construção civil. A Cortag está sempre ligada nas tecnologias e constantemente está investindo em inovações e melhorias no seu parque fabril para entregar um produto eficiente, prático e de qualidade ao profissional da construção. Índices de desperdício zero e preocupação permanente com o meio ambiente e a segurança dos colaboradores. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. E você, que é um profissional da construção civil, quando chegar na loja de materiais de construção ou então lojas afins e for comprar um equipamento, exija a marca Cortag. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. A
Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Atenção Ponte Pretano, aproveite o Ponte Pass, até 50% de desconto para os próximos 5 jogos da Macaca no Majestoso. São 5 jogos da primeira fase do Paulistão. Ponte Pass, para curtir os jogos da Macaca com mais economia. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e faça sua adesão. É a Macaca cada vez mais forte. Os sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. E vamos todos no Majestoso. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. São 18 horas e 47 minutos em Campinas. Vamos voltar com o Guarani. Afinal de contas, daqui a pouco, 8 da noite, a bola vai rolar no estádio Nabia Bichedi, lá em Bragança Paulista. E a bola vai rolar com a narração aqui na Rádio Bandeirantes do Júlio Nascimento. Vai ter na casinha em AM 1170 e também em FM 85.7. Como está aqui, ó, o João Lucas mandou uma foto aqui com o rádio. E provavelmente o rádio do carro dele não pega a faixa estendida. Aí o que ele fez? Ele levou um rádio portátil e colocou aqui exatamente em cima do painel do carro para ouvir em FM 85.7. Aê! Sensacional! Marcos Luiz, mais informações do Guarani, diz aí, Marquinhos. Legal, Batista. Já aqui no CB Stadium, daqui a pouco a bola vai rolar, né, em Bragança Paulista. Guarani terá jogo importante contra o Bragantino. E minha informação, há pouco, Batista, o Guarani acabou divulgando que Vitinho, após testes realizados, acabou testando positivo para a Covid-19. O Vitinho já não jogou a última partida e o Guarani não divulgou porque o atleta não atuou. O Vitinho não jogaria hoje por força de contrato, pertence ao Bragantino. E agora vem a informação que ele testou positivo para a Covid-19. Aí fica a pergunta, testou positivo para a Covid-19 agora ou já tinha testado para o jogo contra o São Paulo? E aí, hein, Batistão? Difícil saber, né? Muito provavelmente, não sei se ele está assintomático, pelo menos a nota não fala sobre isso. Mas se ele sentiu algum sintoma, ele pode sim ter sido afastado do jogo contra a equipe do São Paulo, fez o exame e agora testou positivo para a Covid-19. De qualquer maneira, ele já não jogaria mesmo, né, por causa dessa cláusula. Aliás, é uma cláusula que eu não consigo entender, né? Se o jogador está defendendo as cores do Guarani, tudo bem que ele pertence ao Red Bull Bragantino, mas ele deveria jogar, ué. Se ele no período que ele está emprestado, ele tá representando o Guarani, ele deveria jogar, sim. É que existe uma proibição
mas tem sempre uma cláusula, não é que não pode jogar, desde que pague R$500 mil, R$200 mil, R$1 milhão aí que clube vai pagar? O único clube que eu vi pagar uma cláusula foi o Internacional. Se alguém estiver lembrando aí o nome do jogador, me fala, porque eu não estou lembrando. Rudinei, jogador do Flamengo. Rudinei jogou, pagou lá, apareceu um maluco torcedor do Internacional lá, um plantador de soja, acho que é isso, né? E bancou, pagou R$1 milhão e o Rudinei jogou. Mas é o único caso que eu lembro, que conheço, que o clube pagou a multa. Olha, o ouvinte está dizendo somente uma informação. Jogou, viu, Batista? Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Jogou e foi expulso. O cara pagou essa baba aí e ele entrou e foi expulso, nem terminou o jogo. Quer dizer, eu acho que isso aí é uma demonstração muito grande de incompetência de quem empresta o jogador, mas que tem medo de ser retalhado pela sua própria torcida. Então não vai aproveitar o jogador, mas também não libera para jogar. Vai que ele arrebenta contra nós, como é que eu vou me explicar, né? Então essa que é a história, a insegurança de dirigentes amadores. É a única explicação que eu encontro. Porque se você não vai utilizar e vai emprestar o jogador para o clube B, então é porque ele não serve para você. Se ele não serve para você, é porque você não acha ele bom. Se você não acha ele bom, por que você tem medo dele? Ou você tem medo da torcida? Ou você é um Maria vai com as outras? Ou você é um cara sem personalidade? Acho que é um pouco de tudo isso. E você disse aí que o da pele até o osso está tendo variações, versões, e enriquecimentos. Recebi um aqui agora. Você quer ouvir ou não? Vai. Tigrão, você vai comentar o jogo? Vou. Então dá sorte lá. Eu sou bugrino desde o pijama do berçário até o pijama de madeira. Essa expressão é antiga pra caramba, rapaz. Faz tempo que eu não ouvia. Pijama de madeira. Essa foi boa, foi legal, hein? E um abraço aqui para o Bruno Guzmán. Mandou pra gente aqui também, lembrando que o Rodinei, um jogador que o Internacional pagou a multa, jogo contra o Flamengo, e ele foi expulso nesse jogo, e ele dá uma gargalhada aqui, né? Lembro de um jogador, esse Claudinho, que jogou no Bragantino, e depois, seleção brasileira, né? Foi convocado, jogador de seleção brasileira, Olimpíada, medalha de ouro. O Claudinho jogava pelo Santo André, foi jogar contra o Corinthians, jogador do Corinthians. Marcou o gol pelo Santo André contra a equipe do Corinthians. E aí pegaram no pé da direção do Corinthians. Como que faz um negócio desse, pô? Jogador nosso marcando o gol contra nós. Então foi por coisas como essas, né, que acabou surgindo essa cláusula mágica aí, exigindo um valor. Isso aí é pro dirigente justificar. Não, ele jogou contra nós, mas aqui, ó, rendeu grana pra nós, pô. Rendeu dinheiro, entendeu? Então é pra justificar. Fala, Batistão, estamos rumo a Bragança e ouvindo a rádio no Fuscão. Uma chuva gigante e um frio, porém, indo apoiar o Bugrão. Um abraço, Lucas e o Adriano de Serra Negra. Fuscão é dupla carburação, Batista? É aquele que tem dupla carburação? Porque eu tive um Fusquinha 1300. O Fuscão é dupla carburação, Batista? Isso, dupla carburação. Não sei se é o Fafá, né? Porque tinha o Fuscão Fafá. Aliás, era bonitão, né? Fafá, porque ele tinha uma lanterna bem grande assim, né? Avantajada, né, Batista? A Fafá de Belém tinha seios fartos. E aí o pessoal fazia uma comparação com aquela lanterna do Fuscão. Mas eu tinha e às vezes, quando tá frio, a lanterna fica acesa, viu, Batista? É, né? O Fuscão, eu tive, sim. Deus Batista do teve. céu. Eu tive uma vez, uma prática pouco convencional para um Fusca. O filho da mãe andou desligado. Foi um susto danado, viu?
Eu tive um Fusquinha 1300. O meu também. O meu era azul calcinha, Batista. Lembra aquele azul calcinha? O meu era azul mais escuro, mas era azul também, mas um azul mais escuro. E até a gente ia lá no bar Vida Dura, que ficava na esquina da rádio. O Tigrão frequentou muito o pedaço ali, né? Você ia lá com o Tigrão comer, como diz lá em Minas, um torremo, Batista? O torresmo lá do Juarez era sensacional, hein? Tá louco, pelo amor de Deus. E ele fazia lá também um provolone na chapa, que eu vou te contar, rapaz. Coisa sensacional. E eu ficava ali com o carro, o Fusquinha, né, próximo da rádio e tal, e tinha um senhorzinho que ia lá e ele pegou e colocou o apelido no meu carro, no meu Fusca, de Zico. Falei, mas Zico por quê? Não sei, eu pensei aqui em Zico e colocou... E olha que o tempo passou, depois coloquei o carro à venda e ele comprou o carro. Ele comprou o carro. E ele continuou frequentando o bar, ia lá com o carro e chegava lá todo garboso. Descia do Fusca azul que ele chamava de Zico. Era flamenguista. Impressionante, hein? Flamenguista. O sonho dele era comprar o Zico. Comprou. Oi, Batista, nesse bar aí o Tigrão comia muito chouriço ou não? Comia muito chouriço. Não. Lá uma vez o Almeida Neto, falecido Bolinha, que você trabalhou com ele, Gleger. Sim, grande Bolinha. Uma vez o Juarez fazia lá aqueles ovos coloridos e cozidos. Botava na vitrine. A gema ficava até azul, né, Tigrão? Fica até azulona, Marquinhos. O Bolinha foi lá e comeu 19. Nossa Senhora. Era todos que tinha. Naquela mesma noite... A Lourdinha, esposa dele, que era miudinha, foi internada, intoxicada. E atenção, para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia, conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas. Costela suína Prime temperada barbecue, R$ 39,90 o quilo. Tibone reserva precoce, R$ 64,90 o quilo. Bife Angus, R$ 89,90 o quilo. Bife chorizo reserva precoce, R$ 69,90 o quilo. E a Mites Bife aceita cartão alimentação Alelo, Verocard e Sodexo. E se você chegar lá dizendo que ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes, vai ganhar em cima desses preços promocionais mais 10% de desconto. Anote o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas. Mites Bife, tudo no capricho. Ligue 3294-7003, 3294-7093. Mites Bife. Antônio Lupe, o seu destaque final. Daqui a pouco tem a Voz do Brasil e às 8h a bola rola, diz aí, Lupe. Bom, Batista, o meu destaque final fica por conta da novidade no treinamento desta segunda-feira. A presença do Pedro Júnior, que estava isolado, estava se recuperando da Covid-19, treinou normalmente e pode ser uma opção para o técnico Gilson Kleina para a partida contra o Novo Horizontino, quarta-feira, 19h, no Moisés Lucarelli. E o goleiro Ivan Quaresma se despediu da Ponte Preta nas suas redes sociais. O atleta já teve o seu contrato divulgado no BID com o Corinthians e será reforço do Timão pelas próximas 4 temporadas. Aliás, eu falei, vem aí a Voz do Brasil, não, vem aí Concentração com Edu Pinheiro, aqui na Rádio Bandeirantes, já ele estará no ar. Vamos com os destaques finais dos comentaristas, eu começo com você, Carlos Henrique, o bate pesado de ZCH. Boa sorte o Guarani, que seja uma grande partida, que a chuva não atrapalhe. Boa noite, até amanhã.
Valeu, até amanhã. E daqui a pouco, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, estará na grande jornada esportiva Bandeirantes, Red Bull, Bragantino e Guarani, com a narração de Júlio Nascimento. E o seu destaque final dentro do programa aqui, o Bandeirantes Esportiva. Diz aí, Tigrão. Acho que teremos um bom jogo, mas fazendo essa ressalva aí da qualidade do piso, do gramado. Se tiver tudo legal, temos tudo para ter uma grande partida. Eu acho o jogo para o Guarani, principalmente pela estreia desastrosa do Bragantino. Eu espero um jogo mais difícil do que aquele da estreia do Guarani contra o São Paulo. Eu volto daqui a pouquinho já com o Edu dentro do Concentração. Um abraço a todos e até já. Valeu, até já. Eu falei da Voz do Brasil. Hoje a Voz do Brasil vai para o ar às 23 horas. Então, às 11 da noite, a veiculação da Voz do Brasil. Gleger Zorzin, você também estará hoje na jornada esportiva Guarani contra o Red Bull Bragantino. E o seu destaque final no programa, diz aí, Gleger. Batista, expectativa de um grande jogo, de um bom resultado para o Guarani. Tem tudo para conquistar um ótimo resultado. O Guarani vem com a autoestima lá em cima, confiança também. Um momento importante da equipe, né? Claro que ainda precisa de alguns ajustes, mas eu acredito muito num bom resultado. Falou até daqui a pouquinho no Concentração, Batistão. Até daqui a pouquinho, o Alexandre Zupi Balista está dizendo vida dura, o bar, né? Continua firme, forte e operante na Lusitana com a Cônico Cipião em Campinas. Valeu, Alexandre Zupi Balista, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Final do programa, na sequência vem aí o Concentração com o Edu Pinheiro. Fique aqui, aqui é muito melhor. Tchau. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes.